Lá, vamos começar? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tassiana Mirtz. Viu que eu já tirei aqui a minha máscara, né? Já deixei ela aqui direitinho. Deixa eu conversar uma coisinha com vocês antes de nós iniciarmos nossa aula de fato. Vejam, houve alguns questionamentos. O professor Cláudio, né, que estava aqui anteriormente, falou também com vocês a respeito disso. Algumas pessoas estão perguntando por que nós, enquanto professores, não estamos com nossa máscara. Nós estamos com ela o tempo inteiro, tá certo? Nós utilizamos, ela está aqui do meu lado, a minha máscara. Todo o pessoal que está aqui, Danila também está aqui, certo? Os meninos que estão aqui atrás, aliás, o menino que está aqui, Ivan, que está filmando, que está no controle, né, da parte tecnológica. Todo mundo está com máscara, está usando álcool em gel. Nós temos aqui pia, certo? Banheiro, tudo com água, com sabão. E nós estamos tomando todas as precauções para que nada saia do controle, certo? Então, algumas pessoas perguntaram das máscaras e nós professores tiramos, porque a parte do áudio fica comprometida. Eu não sei se vocês já observaram, mas os repórteres, certo? Quando estão fazendo uma entrevista que está passando nos jornais, quando você assiste na televisão, eu acho que vocês já devem ter observado que nenhum deles estão usando máscaras. Se eles forem entrevistar uma outra pessoa, eles passam o microfone para aquela outra pessoa e ela fala distante, para que eles possam obter as respostas. Então, da mesma forma, nós estamos fazendo aqui. A gente tira, que é para vocês terem uma melhor qualidade, para que fique melhor o áudio e que chegue até vocês em casa da melhor maneira possível. Então, é isso, certo? Hoje, nós vamos trabalhar, né? Sejam todos bem-vindos. Espero que todo mundo já esteja aí sentado no sofá, na sua cama, na sua mesa, prestando atenção no seu lápis, tá certo? E espero que a aula seja de bastante aprendizado e que vocês tirem as suas dúvidas e lembrem de ficarem em casa, certo? Vamos dar início? A aula anterior de língua portuguesa, nós trabalhamos com variações linguísticas, estão lembradas? E hoje eu trouxe um assunto para vocês bem fácil. O assunto de hoje, o tema da aula de hoje de língua portuguesa é sinais de pontuação. Então, quando eu falo sobre sinais de pontuação, eu estou falando sobre o quê? Caiu, foi? Parou ali. Foi um probleminha aqui, gente. Parou aqui no telão, mas acho que voltou. Bom, enquanto os meninos dão um jeito ali na tela, tá certo? Está passando para vocês em casa, mas enquanto eles dão um jeitinho ali, nós vamos falar hoje sobre sinais de pontuação. E o que é, de fato, esses sinais de pontuação? Para que ele serve, Tassiana? Por que, de fato, que nós utilizamos esses sinais de pontuação? Botou aqui? Isso. Para que, de fato, serve esses sinais de pontuação? Então, eu vou fazer uma recapitulada com vocês. Vejam, quando nós somos pequenininhos, aliás, quando nós nascemos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Escrever ou falar? De fato, nós choramos, né? Então, a gente escuta primeiro o quê? A fala, o som da fala, não é verdade? E essa fala, desde que nós nascemos, né? Que ela vem internalizada junto conosco. Mas, professora, o que é que isso tem a ver com os sinais de pontuação? Bem, vamos ver o seguinte. Quando a gente fala, certo? A gente está mantendo uma comunicação. E essa comunicação, quando a gente vai passar ela para a escrita, ela precisa de quê? De entonação. Ela precisa de pausa, ela precisa de coerência.
E para isso que serve os sinais de pontuação, para que você tenha de fato, tá certo, todos esses recursos que deixe você falar pausadamente, que mostre que você tem expressões, que mostre a forma que você vai falar, a forma que você vai interagir com o público. Então, para isso que serve os sinais de pontuação na escrita. Quando a fala vai ser a nossa representação, certo? Oral. A escrita vai ser tudo aquilo que a gente está querendo dizer. Então, vamos lá. No primeiro ponto que nós temos aqui é a função de pontuação. Veja, diz o seguinte: pontuação indica na escrita várias possibilidades de entonação na fala, além de ajudar nas expressões de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão dos textos. Então lembra, tudo isso que eu disse, todas as vezes que nós vamos escrever algo, nós utilizamos os sinais de pontuação para que ele mostre realmente que nós precisamos ter coerência e coesão. Precisamos escrever de forma pausada, utilizando as vírgulas. Precisamos colocar exclamações quando queremos expressar alguns desejos, emoções. E tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Espero que esteja ficando claro para vocês aí em casa. Aí no segundo pontinho nós temos o seguinte: os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. Vejam, eu aqui estou conversando com você, eu mexo minhas mãos, eu faço um sinal, eu faço outro. A nossa colega também aqui está representando através dos sinais, através das libras, tudo o que eu estou dizendo. Então, quando eu digo que os sinais de pontuação eles apontam para a questão do ritmo da escrita, é justamente essa questão da rapidez, certo? Com que eu estou falando, com que eu estou escrevendo. Desculpe. Quando eu digo assim que os sinais de pontuação na escrita, eles mostram o ritmo do que eu estou escrevendo, é porque eu vou precisar ter pausa, feito eu disse a vocês. Eu vou precisar da entonação e ter coerência naquilo que eu estou falando. Vamos lá. Deixa eu passar aqui rapidinho. Isso. Atenção. Na escrita, os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos, bem como os efeitos de sentido dos enunciados, aquilo que eu falei. Quando a gente utiliza os sinais de pontuação, os nossos textos, os nossos enunciados, eles ficam coerentes com aquilo que nós estamos tentando dizer, tá certo? Vamos para o próximo. Deixa eu ver se vai passar aqui. Não. Isso. Os tipos de pontuação. Existem 3 tipos básicos de pontuação, certo? Os primeiros. O primeiro tipo, sinais que indicam que a frase não foi concluída. Ou seja, eu estou escrevendo um texto, eu estou fazendo um artigo, uma cartinha. Então, existem sinais de pontuação que nos mostram que aquilo ali ainda não foi concluído. Um exemplo deles é a vírgula, um outro, o travessão, um outro, os parênteses, o outro, ponto e vírgula, e por fim eu tenho ali os 2 pontos. Todos esses sinais de pontuação indicam que aquilo ali, aquele enunciado, aquele texto que você está escrevendo, ele não foi concluído, ele não foi finalizado, certo? Vamos para o segundo tipo. Os sinais que indicam o término do discurso ou parte dele. Quando eu falo sobre o término do discurso, é o quê? O que eu tenho o primeiro pontinho ali, o ponto simples. Quando você escreve uma frase, tá certo? Afirmativa, simples, normal, eu concluo ela com um ponto simples. Quando eu tenho um parágrafo, que é aquele pedacinho de texto maior um pouquinho, eu também concluo ele com um ponto parágrafo. E quando eu termino um texto, um enunciado, eu concluo com um ponto final. Um outro tipo que eu tenho são os sinais que indicam uma intenção ou um estado emocional. Quando eu falo sobre uma intenção, é algo que eu estou querendo expressar. Quando eu falo sobre um estado emocional, é aquilo que eu estou transmitindo, certo? Se eu por acaso chegasse aqui triste, né, meio cabisbaixo, vocês iriam perceber. Então, tudo isso são sinais que indicam a intenção de como que aquela pessoa que está escrevendo está. Então, o primeiro deles é o ponto de interrogação. O segundo, o ponto de exclamação. E o terceiro, como vocês estão vendo aí, são as reticências, aqueles 3 pontinhos, tá certo? Vamos lá? Vamos começar com a vírgula. Veja, a vírgula é um sinal de pontuação bem pequenininho, mas que tem uma importância enorme dentro dos textos, dentro dos enunciados. Por quê? Poxa, Tassiana, só a vírgula? Não.
Todos os sinais de pontuação são muito importantes, mas a vírgula, ela tem um peso enorme, certo? Dentro da questão das pontuações. O primeiro pontinho que eu coloquei aí para vocês foi o seguinte: uma vírgula muda tudo. Veja, primeiro, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Veja o exemplo que tem aí. Isso tudo vai de acordo com a entonação, a forma que você está lendo, que você está pronunciando. Por isso, aluno, que é importante, se vocês estiverem fazendo a leitura de um texto, vocês atentarem, ficarem bem ligadinhos nos sinais de pontuação. Porque às vezes a gente na sala de aula, quando pede para que um aluno faça a leitura de um texto, certo? De um conto, de um poema, eles leem de uma forma muito rápida. Eles não dão pausa nenhuma e isso compromete o texto. Vamos lá, para o primeiro exemplo. Diz assim: não, espere. Veja a vírgula aí depois de não. E eu tenho o mesmo enunciado, só que eu tirei a vírgula. E fica assim: não espere. Ou seja, na primeira frase, eu tenho que esperar. Na segunda, é o mesmo enunciado, só que eu não utilizo a vírgula, então eu não preciso esperar. Então, vejam como uma vírgula pode mudar tudo realmente. No outro pontinho aí eu tenho: ela pode sumir com o seu dinheiro. E realmente, né, minha gente, uma conta bancária, que neste caso não é a minha, certo? Porque eu estou lisa. Vejam só, o exemplo que eu dei aí foi 23, vamos dizer que é 40 centavos. Eu tenho R$23,40. Mas quando eu mudo a posição da vírgula, eu só fico com quanto? R$2,34. Então, veja a situação também. Às vezes, eu sei que não é de muito costume, né? E que os alunos geralmente não fazem isso. Vamos dizer que os pais trabalham mais com essa questão de cheque, por exemplo. Você precisa ter muito cuidado quando você vai escrever. Porque pode ser que você utilize uma vírgula no lugar errado, certo? Depois de um número errado, e a sua quantia, que era enorme, ela ficou bem pequenininha. Então, prestem atenção nisso também. Outro ponto: pode ser autoritária, ou seja, ela pode dar ordem ali também naquele enunciado. Veja o exemplo que eu tenho: aceito, obrigado. Entenderam? Quando a gente diz assim, aceito, obrigado, eu estou aceitando de forma coerente ou não? Eu estou aceitando de forma clara ou não? Olha a outra frase sem a vírgula: aceito, obrigado. Eu estou aceitando aquilo ali a pulso, de todo jeito. Mas em cima, quando eu utilizo a vírgula, primeiro exemplo, quando eu digo aceito, obrigado, eu tenho uma pausa naquilo ali e eu estou concordando com aquilo. Eu estou aceitando de forma coesa aquilo ali, coerente, bem clara, né? Bem agradável, bem atrativa para mim. No outro exemplo, eu tenho ali: ela pode ser a solução. Quando eu digo ela pode ser a solução, depende do enunciado que ela foi colocada. A primeira frase diz o seguinte: vamos perder, nada foi resolvido. Então, veja só, quando a gente diz vamos perder, eu já sei que aquilo ali não vai ser conquistado, aquela etapa não foi concluída, né? Nada daquilo foi resolvido. Já quando eu mudo a posição da vírgula para depois da palavrinha nada, veja como muda o sentido das coisas. Vamos perder nada, foi resolvido. Ou seja, aquilo ali foi concluído, deu certo aquilo ali para mim. Então, tudo isso é de acordo com o uso da vírgula. No próximo exemplo, eu tenho assim: pode também mudar uma opinião. Ou seja, quando você está dando uma opinião de alguma coisa, a vírgula também pode mudar muito, dependendo do local que você vai colocá-la. No primeiro exemplo, eu tenho assim: não queremos saber. Né? Ali você não vai saber de nada do que está acontecendo. Mas quando você coloca a vírgula depois da palavrinha não, veja como fica: não, queremos saber. Então, eu já sei que eu estou querendo saber o que foi que aconteceu ali, certo? Vamos para o próximo exemplo. Tá muito rápido? Tá devagar? Tá dando, né? Para vocês entenderem? Eu espero que sim. Deixa eu ver se muda. Deixa eu ver. Mudou. Isso. Aí ali tem 2 quadrinhos, né? E um deles diz assim: o poder de uma vírgula. Veja só. Não sei se ficou... Acho que tá dando para ver bem legal aí, né? Nós temos aí uma forca. Estão observando no primeiro quadrinho. E o bonequinho, né? O rapaz ali vai ser enforcado. E ele pode ser enforcado ou não. Vai depender de quê? Da posição que a vírgula foi colocada naquele local, naquela frase, naquele enunciado. Vamos fazer a leitura. Veja. Uma vírgula pode condenar ou salvar, diz lá em cima. Não tenha clemência. Alguém grita, não é isso? Não tenha clemência. Quando a gente diz não tenha clemência, é para mandar matar.
não estão querendo deixar o indivíduo lá salvo, não é verdade? Está querendo que ele morra de vez, que ele seja enforcado de vez. Mas em uma outra situação, nós já temos aí embaixo, né, um quadrinho onde o uso da vírgula foi colocado, depois da palavrinha não. Então veja como fica, e depende muito também da entonação. Não, tenha clemência. Quando a gente diz não, é dar uma parada, aí, né? Um stop. Quando a gente diz tenha clemência, é para ver se a pessoa tem ainda alguma justificativa, pode dizer o porquê que não deve morrer. Então, tudo isso vai de acordo com a posição da vírgula que você está colocando. Próximo. Essa é muito legal, tá certo? Esse quadrinho. Vejam só essa frase. Se você for uma menina e estiver aí na sofá da sua sala assistindo, ou se você for um menino, veja bem onde você colocaria essa frase, essa vírgula, dentro desse contexto. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Observem que nesse enunciado não existe vírgula, e eu falei bem rápido. Mas, o que eu coloquei aí? Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois da palavrinha mulher. Vamos ver como é que fica? Se você for uma menina, eu acho que você também fez isso. Veja. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Não é verdade, minha gente? Isso mesmo. Mas existe uma outra situação. Se você for um homem e está aí do outro lado da telinha, tenho certeza que você colocou a vírgula depois da palavrinha homem. Aí no exemplo diz, se você for homem, colocou a vírgula depois de tem, veja como é que fica. Se um homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Veja, mas que machismo, hein? Então observem como a vírgula dentro do mesmo enunciado pode mudar o sentido daquela frase, o sentido daquele texto. Então é importante que nós saibamos quando utilizá-los de forma coerente, de forma coesa, para que o enunciado fique bem claro e fique bem certinho, tá bom? Vamos para o próximo slide. Deixa os meninos passarem ali. Vamos lá. Aí eu tenho os principais casos para o uso da vírgula. Lembra que eu disse a vocês que a vírgula tem muita coisa que a gente pode utilizar e tem muitas situações dentro do contexto escolar, certo? Dentro da gramática que a gente pode utilizar a vírgula. O primeiro ali diz enumeração. Professor, e o que é essa enumeração? Ali diz assim, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Vejam, quantos adjetivos, né, quantas características eu não coloquei ali. Eu fiz uma enumeração. Entenderam o que é? Quando você coloca muitas coisas e você precisa separar muitas palavras, muitos adjetivos e você precisa separar por vírgula. Então, isso é uma questão de enumeração, ok? No segundo ponto, eu tenho ali aposto. Professora, o que é esse aposto? É quando você dá uma explicação maior a respeito do termo, a respeito do sujeito, a respeito do que foi citado anteriormente. Eu coloquei a seguinte frase. Tarciana, professora de língua portuguesa, está explicando o assunto. Vejam só, depois da palavrinha Tarciana, eu coloquei uma vírgula e acrescentei uma explicação maior ali do que eu estou fazendo. Então, quando a gente trabalha com aposto, é quando a gente dá uma explicação maior de um termo. Compreenderam isso? Vejam, Tarciana, vírgula, professora de língua portuguesa, vírgula, está explicando o assunto. Próximo slide. Vocativo. E o que é vocativo, Tarciana? Veja, eu coloquei aí, certo, uma tirinha, né, isso, de Mafalda, e ela diz o seguinte, Feliz Dia dos Pais. Eita, peraí. Feliz Dia dos Pais, papai. Vocativo é o quê? É você invocar, é você chamar pela pessoa, interpelar pelaquela pessoa que está sendo citada. Eu poderia dizer assim, meu Deus, que aula maravilhosa é essa? Então eu utilizei o quê? Um vocativo. Eu disse, meu Deus, para depois vir o restante da frase. Nesse caso aí ela diz, Feliz Dia dos Pais, papai. Ela já disse dos pais, mas ela usou o quê? O vocativo, papai. Certo? Compreenderam isso? Outro ponto também, o quarto pontinho que nós temos aí é a questão do deslocamento. Quando eu digo deslocamento, é quando você observa, tá certo, um termo dentro de uma frase que você tanto poderia utilizar de uma forma quanto utilizar de outra, que a frase teria o mesmo sentido. E eu utilizo ela fazendo o quê? Separando por vírgula. Veja o primeiro exemplo que eu tenho aí. Durante o carnaval, na Bahia,
não choveu. Então, eu utilizei essa palavrinha, tá vendo que ela está destacada aí em negrito? Eu poderia dizer, durante o carnaval não choveu, mas eu utilizei o quê? Um deslocamento, inseri a palavrinha na Bahia aí no meio, separei por vírgula, para mostrar, certo, esse tipo de deslocamento. Frase. Um outro que vai ficar também mais claro para vocês é o segundo exemplo. Satisfeita, sorria. Olha o outro exemplo. Mariana sorria satisfeita. Ou, eu vou colocar novamente com a vírgula, Mariana satisfeita sorria. Veja como é fácil. Eu utilizei a primeira frase, coloquei satisfeita no início e depois eu segui com o restante da frase. Nessa frasezinha do meio, quando eu digo Mariana sorria satisfeita, eu não utilizei vírgula nenhuma. E eu tenho o mesmo enunciado, mais em seguida, né, mais na frente, onde diz Mariana satisfeita sorria. E utilizei 2 vírgulas. Então, observem quando eu falo sobre deslocamento de frase, deslocamento de palavras, é o uso correto e coerente que você pode fazer da vírgula dentro daquele enunciado. Tá certo? A Larissa, aluna, né? Tá mandando um abraço. Cícero Silva, certo? Coordenador também. Rosângela Raimundo, Carla Lorena, minha gente. Um cheiro, viu, para todos vocês. Vamos lá, para a próxima. O quinto exemplo. Entre nomes de lugar e data ou número do endereço. Então, isso também, minha gente, é bem importante. Existem muitos textos, existem muitas avaliações, certo, externas, que trazem justamente o assunto sobre os sinais de pontuação e quando a gente observa textos dessa maneira, tem muitos alunos que ainda têm dúvida quanto ao uso certo no lugar adequado de colocar a vírgula. Observe aí. O quinto exemplo diz que é em nomes de lugar e de data. Então, veja como eu coloquei aí no exemplo. Campo Grande, vírgula, 15 de agosto de 2012. Avenida Presidente Vargas, vírgula, 2800. Então, vejam, quando eu observo assim, que em nomes de lugares e datas eu preciso utilizar a vírgula, isso é muito importante para que vocês saibam de fato onde deve colocar a vírgula, para vocês não terem dúvida em dizer assim, Campo Grande, 15 de agosto, vírgula, de 2012. Não, saibam direitinho quando utilizar para que fique correto, tá certo? Dentro do seu texto. Próximo. O sexto pontinho diz assim, para separar palavras ou expressões explicativas ou corretivas. Nesse exemplo aí, observem que eu coloquei o isto é, um termo explicativo que está aí dentro dessa frase. Veja, a sua atitude, entre vírgulas, ele está, isto é, o seu comportamento na aula merece elogios. Então, espero que vocês observem direitinho essa frase e que o seu comportamento aí em casa também mereça elogios, tá certo? Quando eu coloco a palavrinha isto é, eu estou usando esse termo explicativo que está logo aí na frase. E ele vem entre vírgulas também. Próximo. O sétimo ponto é um zeugma. Ô professora, mas o que é isso? Tanto faz ser zeugma ou elipse. Cuidado ninguém confundir com eclipse, viu? Pelo amor de Deus. Que é uma figura de linguagem em língua portuguesa. Então, quando eu trabalho com zeugma, eu estou trabalhando com o quê? Com a omissão, quando eu digo omissão, é quando eu não vou citar um termo logo em seguida na frase. O exemplo que nós temos aí é o seguinte, nós preferimos chá nós preferimos café e eles chá. Então, observem que eu omiti o uso certo desse verbinho aí, preferimos, não é isso? Para evitar repetição. Então, isso é um zeugma. Isso que pode ser tanto zeugma ou elipse, feito eu estou dizendo a vocês. É quando você omite um termo que já foi citado na frase. E observe as vírgulas onde elas estão colocadas, tá certo? Para que a frase tenha coerência, para que fique claro aquilo que está sendo dito. O oitavo, separar orações coordenadas. Aquelas temidas orações coordenadas que muitos alunos não querem nem falar sobre elas porque não conseguem compreender direitinho. A última aula, na aula da semana passada, eu trabalhei com orações também, não sei se vocês do 7º ano assistiram, nós trabalhamos no 9º ano. E logo em seguida o professor do 8º e do 9º ano também vai dar umas explicações para vocês, tá certo? Sobre orações coordenadas sindéticas, assindéticas, vai ficar bem claro isso que eu estou falando agora. Vejam. Separar orações coordenadas diz o seguinte, viajou no fim de semana, vírgula, foi visitar os pais. Na próxima, era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Eu coloquei aí uma atenção, veja.
As aditivas, ou seja, as orações coordenadas assindéticas aditivas, são intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Um exemplo diz assim: desfiz as malas e saímos juntos. Observem que nós temos dois sujeitos. Na frase seguinte, eu não utilizei vírgula, certo? Desfiz as malas e saí. Observe que apenas eu cometi aquela ação. Não tem uma outra pessoa, feito na frase anterior, que diz: desfiz as malas, vírgula, e saímos juntos. Ou seja, isso indica que eu tenho uma outra pessoa comigo. Por isso eu utilizo a vírgula e por isso eu tenho a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, tá certo? Próximo exemplo. O nono quesito, separar... O nono exemplo, minha gente. Eu já estou pensando nos exercícios que eu fiz para vocês. No nono exemplo diz assim: separar orações subordinadas, adverbiais, sobretudo quando antepostas à oração principal. Quando eu digo antepostas à oração principal, é porque ela vai vir antes da oração principal. Nesse caso aí, eu tenho, certo, uma propaganda do Bombril, que todo mundo sabe o que é, não é isso? Da esponja de aço. Então, aí diz o seguinte: se você também quer a casa branca, vírgula, use Good Bril. Então, quando eu digo assim, que ela é uma oração, que ela vem anteposta à oração principal, é porque a oração principal é qual? Essa que está destacada aí para vocês de azul. Use Good Bril. E a conjunção, ela vem lá em cima. Se você também quer a casa branca, não é isso? É uma possibilidade, é uma condição. Então, quando vocês observarem no enunciado uma frase desse tipo, você já sabe também que você tem que colocar a vírgula lá e que se trata de uma oração subordinada adverbial, certo? Próximo. Tá muito rápido? Não, né, minha gente? Tá dando para vocês entenderem direitinho? Eu espero que sim. O 10º exemplo. Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Veja, quando eu estou dizendo uma oração explicativa, o próprio nome já está dizendo. Ela está dando uma explicação maior de um termo que foi citado. Veja, suas opiniões, vírgula, que eram brilhantes, interessavam a todos. Então, o que eu coloquei aí no meio? A frase, por si só, poderia ser assim: suas opiniões interessavam a todos. Mas, como eu estou trabalhando com o uso da vírgula, eu utilizei um termo aí, né, explicativo, um adjetivo explicativa, quando eu digo que eram brilhantes. As opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Então, eu coloquei esse termo aí entre vírgulas. No próximo, separar orações intercaladas. Quando eu falo sobre separar orações intercaladas, eu falo sobre a posição que eu estou colocando aquela palavrinha dentro do texto, dentro da frase. Observe ali que ela também está em negrito, separada por vírgulas dentro do enunciado. As ofensas, disse ela, foram graves. Então, observe, né? Uma pessoa foi colocada ali dentro daquela frase. Veja como se não tivesse essa oração intercalada, se ela não fosse intercalada, não haveria esse disse ela. As ofensas foram graves. Mas eu acrescentei, certo, uma pessoa ali dentro daquele discurso. Então, as ofensas, vírgula, disse ela, vírgula, foram graves, certo? Espero que vocês estejam entendendo direitinho, certo? O uso da vírgula. E vejam, eu já estou em 11 exemplos, 11 situações onde a vírgula pode aparecer. Veja o quanto ela é importante dentro da gramática, dentro da língua portuguesa. Aliás, não só dentro da língua portuguesa. Os sinais de pontuação são extremamente importantes para todas as disciplinas e todos os enunciados que você for escrever. Tem um recadinho aqui. Um abraço para quem? Gabriel, para Júlia, para Rosemary, para Samuel. Eu não sei. É uma pessoa desconhecida também. Para Ângela Brandão, Denilson e Elton Gabriel. Um abraço para todos vocês, viu? Ângela, tudo bem, minha querida? Ângela também é uma das nossas professoras, tá certo, pessoal? Que estava aqui com vocês com a disciplina de Geografia. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto dos sinais de pontuação. Vamos agora para o uso do ponto e vírgula, que também é muito fácil.
Professora, mas ele tem a mesma finalidade que a vírgula? Quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Entendam isso. A vírgula é para me dar uma pausa na leitura e manter um texto com entonação dentro de todos aqueles segmentos que eu acabei de explicar para vocês. Já o ponto e vírgula indica uma pausa maior dentro daquele enunciado. Vejam, o ponto e vírgula indica uma pausa mais longa que a vírgula. Algumas funções. A primeira delas diz assim: separar as partes que tenham orações já separadas por vírgula. Então, veja o enunciado que eu trouxe para vocês. É um parágrafo que eu tenho aí, certo? Vocês observem que é uma frase que tem um tamanho maior, ela é mais longa. E entre o ponto e vírgula, eu vejo que tem outros sinais de pontuação. Existem vírgula dentro desse período. Vejam só. Já tive muitas capas. 3 minutos, só falta para acabar a aula? Não, espera aí. Já tive muitas capas e infinitas guarda-chuvas, vírgula, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Ponto e vírgula. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda gente, sem chapéu, certo? Esse é um trechinho, né, de Braga, né, foi escrito em 1996, mas observe, dentro desse enunciado eu tenho vírgulas, onde eu tenho uma pausa mais curta, e eu tenho ponto e vírgula, que indica uma pausa mais longa, mas que dentro do mesmo período eu continuo ainda falando sobre o mesmo assunto. Então é importante que vocês entendam isso. Quando vocês estão trabalhando com ponto e vírgula, você tem que escrever sabendo que depois daquele ponto e vírgula é uma pausa mais longa, mas que você ainda continua com o assunto que você já citou anteriormente, certo? Vamos ser mais rapidinho aqui, porque os meninos já estão dizendo que falta pouco tempo para a aula acabar, que eu falo muito mesmo, minha gente. Segundo ponto, separar itens de uma enumeração. Então, aí no primeiro tem assim: a prova constará de... Quando você for citar um estudo de texto, aí ponto e vírgula, 5 questões gramaticais contextualizadas, ponto e vírgula, uma redação sobre um tema abordado no texto, certo? Então, quando você for citar alguns exemplos a respeito daquele assunto, que no caso aí é a prova, você pode utilizar ponto e vírgula também. E na última frase é que você conclui com o ponto final. Terceiro exemplo: separar orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva, formando uma antítese, por exemplo. Eita, professora, agora ficou complicado, mas o que é essa antítese? Orações coordenadas vocês já sabem, né? Aquelas que precisam de conjunção ou não, que tem a oração principal e a oração subordinada. A oração coordenada, desculpem. E formando uma antítese, o que é uma antítese? Uma antítese é quando você está trabalhando com uma frase e você diz um sentido oposto. Você diz uma coisa que é o contrário daquilo ali que está sendo dito, que foi citado anteriormente. Então, vejam. Muitos se esforçam, poucos conseguem. Vocês observam que muitos são esforçados e poucos conseguiram atingir aquele objetivo. Uns trabalham, outros descansam. Então, quando eu falo em antítese, é justamente isso. Veja, enquanto uns trabalham, o outro descansa. Eu estou tendo aqui o quê? Uma oposição. Combinado? Entenderam? Próximo. Os 2 pontos agora. Professora, 2 pontos serve para quê? Que 2 pontos, professora? Deitado, 2 pontos em pé? Minha gente, nunca perguntem isso à sua professora, seu professor de português, não, que nós ficamos em tempo de matar vocês, viu? Tô brincando, mas não dá muito certo, não. Os 2 pontos é o seguinte: quais são as funções que os 2 pontos eles introduzem? O quê? Primeiro ponto, introduzem fala, ou seja, um discurso direto. Veja o exemplo. Utilizar 2 pontos. A aeromoça disse: eu estou no diálogo, numa conversação, e o texto aparece. A aeromoça disse: eu utilizo o quê? 2 pontos. Quando a fala do personagem vem logo em seguida, eu sei que antes disso eu preciso colocar os 2 pontos, porque alguém vai citar, alguém vai falar. Há um discurso direto naquele enunciado. Os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Veja como é simples. A outra introduz uma citação. O que é uma citação? Algo que alguém citou, algo que alguém falou. O exemplo que nós temos aí é: diz Mônica Hector em Manual de Semântica, 2 pontos. A aceleração do mundo moderno impõe o repensar das ciências. Veja, quando eu tenho a fala dela logo em seguida, ela citou aquilo ali antes da citação dela, eu coloco os 2 pontos. Próximo exemplo.
O terceiro, introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Então, eu tenho aí, nesse jornal, né, nesse enunciado, uma reportagem aí falando sobre o carro. Gol, 2 pontos. O carro que menos desvaloriza no Brasil. Então, eu tenho aí, certo, uma explicação de um termo que foi citado anteriormente. Então, por isso, eu tenho os 2 pontos. Próximo. As reticências, aqueles 3 pontinhos que a gente utiliza lá no texto. Eles dizem o seguinte: são sinais gráficos que fazem referência ao sentido de continuidade, podendo ser utilizadas no início, no meio ou no fim de uma frase. Então é bem fácil. O primeiro pontinho que diz aí é o seguinte: para indicar que o sentido vai além do que é dito. Ou seja, você disse aquilo ali, mas aquilo vai seguir, aquilo vai adiante. Então eu utilizo os 3 pontinhos, as reticências. O exemplo diz o seguinte: Roberta imaginou-se com Paulo. 2 pontos, vejam. Os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risada. Então, veja que as reticências foram colocadas nessa frase e eu sei que depois desse dando risada, alguma coisa mais vai acontecer. Cuidado, ninguém está imaginando bobagem, viu? Preste atenção. Então, isso indica o quê? As reticências, essa continuidade que vai acontecer no enunciado, na frase, no que vai vir por aí. O segundo ponto, para indicar hesitação ou dúvida. Veja só o exemplo. E a prova, filho? Bem, a prova não foi muito bem. Então, observem que eu coloquei reticências aí, certo? Nesse exemplo. Acho que muitos de vocês dizem desse mesmo jeitinho em casa, né? Bem, mãe, a prova, né? Não foi lá aquele 10. A mãe já sabe o que vem depois. Então, por isso a gente usa reticências. Próximo, os parênteses. Quando é que nós utilizamos os parênteses? Fazer comentários ou intercalações acessórias. Então, veja o exemplo que eu coloquei para vocês. Abre aspas, né? E o bonequinho disse: todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, eu acho. Então, quando ele fez esse comentário, ele utilizou os parênteses para colocar a opinião dele ali dentro. Próximo exemplo. Os parênteses também devem ser colocados dentro quando a gente cita um texto ou quando a gente vai escrever alguma coisa em indicações bibliográficas. O exemplo que eu tenho aí é: mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Abre os parênteses, Chico Buarque de Holanda. Então, essa frase, né, foi ele que disse. Então, por isso a gente coloca entre parênteses. No próximo, nas indicações cênicas de peças de teatros. Isso é bem comum também. Muitos professores, quando passam, né, textos teatrais para os alunos fazerem a leitura ou fazerem encenações, tem muitos parênteses também dentro desses tipos de texto. Aí ele diz: Tomás disse o seguinte: é meu, tenho dito. Sampaio falou: pois não é? Não, senhor. Reticências e abre parênteses e disse: agarraram ambos no leitão e puxam cada um para seu lado. Observem, né, que essa indicação aí foi dentro dos parênteses também. Próximo. As aspas. Todo mundo, a maioria dos alunos diz: professora, entre aspas, né? A gente cita alguma coisa entre aspas. Vejam só. Empregam-se as aspas para o quê? Para indicar início e final de uma citação. Veja a tirinha que eu coloquei aí para vocês. Mafalda diz o seguinte, ela está lendo, né? Aí diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Observe o que ela citou, né? Aí passa lá, ela vai lá no despertador do pai ou da mãe, né? Os pais estão deitadinhos lá, a mãe dormindo, ela pega o despertador, dá uma observada aí na hora, não é isso? Vê que o ponteiro não está assim de forma muito adequada. Aí diz: amanhã, de manhã, Deus vai ter o que fazer. Ou seja, observe, né, que ela alterou a hora aí e os pais já não vão estar acordados no horário que deveria. Então, quando a gente vai fazer uma citação, a gente coloca entre aspas. No segundo exemplo tem assim: para destacar alguma palavra do corpo do texto, seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo ou estrangeirismo. Sim, mas o que é isso? Quando eu falo em neologismo, eu estou falando uma palavrinha que a gente coloca, certo? Um outro nome, mas que tem o mesmo sentido da palavra principal, ou seja, da palavra de origem. E o estrangeirismo é quando eu utilizo palavras estrangeiras dentro do nosso dia a dia, dentro de um contexto, de uma frase. Aí diz o seguinte: os anjinhos, veja que está entre aspas,
Já estão prontos? A mãe, por exemplo, quando está chamando a escola logo cedo, os anjinhos estão prontos? Para não dizer outra coisa, né, minha gente? Não, é para não dizer as crianças já estão prontas, entenderam? Vamos lá. O outro exemplo, o coffee break será às 15 horas. Então, observe aí o estrangeirismo que eu utilizei, né? O café da manhã, aquela pausa, será às 15 horas? E aí? Próximo exemplo, o terceiro ponto. Para marcar diálogo ou substituição ao travessão, eu também posso utilizar as aspas. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com falas, com citações, com diálogos, né, com conversas, ao invés do travessão, existem situações que a gente também pode utilizar as aspas. Nesse caso aí, foi um exemplo deles. Vejam, aquela menina estuda aqui no CM. Aquela menina estuda aqui no CM, vírgula, perguntou Nicodemos. Então, aí eu não utilizei um travessão. No início dessa palavrinha, aquela, eu coloquei entre aspas, certo? Próximo exemplo. O travessão, né? O próximo sinal de pontuação. Travessão é outra coisa que é bem fácil. Geralmente, a gente utiliza bastante. Aliás, tem muitos alunos que quando vão usar o travessão, eles pensam que travessão é um parágrafo. E não é, viu, minha gente? Cuidado vocês não confundirem. Travessão é um tipo de sinal de pontuação e parágrafo é um espaço que nós deixamos antes de iniciarmos um texto, uma frase. Então, cuidado para vocês não confundirem. Vejam, aí diz assim, o travessão ele é empregado para o quê? Quando é que ele é utilizado? No primeiro exemplo, indicar a fala, o começo ou o fim e a mudança de interlocutor. Ou seja, para indicar um diálogo, você pode utilizar o travessão. Olha os exemplos que eu coloquei aí. Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana, com meio sorriso, certo? Foi um textinho, né, do livro Ciranda de Pedras, de Lígia Fagundes Teles. Próximo. O segundo, deixa eu ver se passa aqui. Um próximo exemplo sobre o travessão. Isso. Para enfatizar expressões ou frases, certo? Aí diz o seguinte, o poeta sonhou e amou na vida. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, eu tenho aí, certo, uma frase de Álvares de Azevedo e você observa que eu utilizei travessões. Eita, mudou tudo aqui, peraí. Deixa eu voltar, viu, pessoal, que passou já os meus slides. Não, adiantou aqui. Calma, viu, pessoal, porque é desse jeito mesmo, minha gente. Às vezes acontecem algumas falhas e como é tudo ao vivo, não tá voltando. Voltou ainda não, falta uma ainda. Só um minutinho. Isso, chegou. Vamos lá, né? Recapitulando. O uso do travessão. Então, nesse caso aí, você observa a frase, né, do poeta, né, de Álvares de Azevedo, e ele utilizou travessões no meio das palavras. O outro, impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Então, observe que o travessão também foi utilizado aí no meio, né, dessa frase de Carlos Drummond de Andrade. Próxima. Deixa os meninos ajeitarem aqui o slide. Não foi. Mas vocês estão gostando? Espero que sim, viu? Espero que estejam entendendo direitinho, tá? O que eu estou explicando. Não, ainda não foi, não. Não. A próxima agora que nós iremos falar será sobre interrogação, minha gente. Que também é bem fácil quando você vai utilizar a interrogação. Deixa eu ver. Não, você precisa mexer em alguma coisinha aí. Não. Só um minutinho, viu, pessoal? É porque travou aqui. E vocês sabem, né? Esses meios tecnológicos às vezes apresentam falhas.
E é desse jeito mesmo, né? A gente vai seguindo. O importante é que vocês não saiam do sofá, viu? Fiquem observando, fiquem atentos para o que já foi visto. E lembrem que no final, tá certo? Da nossa aula, haverá um questionário online que vocês irão responder tudo sobre os sinais de pontuação, tá certo? E aí? Os meninos estão dizendo que ainda está travado, minha gente, aqui. Aquela hora passou bem rápido os slides todos de uma vez e agora travou foi tudo. Volta um pouquinho. Volta. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Ainda não voltou não, tá na exclamação. Acho que é a internet. Faltam pouquinhos agora, pessoal. Isso. Aí. Pronto. Agora nós temos a interrogação, certo? E o que é interrogação? É aquele sinal de pontuação que a gente utiliza para interrogar, claro, né, Tassiana? Para perguntar, óbvio, né? Só que existem perguntas diretas e perguntas indiretas, então é bom. E tem outros exemplos que eu trouxe para vocês que é bom que fique claro para que você não cometa nenhum tipo de erro, tá certo? Vamos lá. Interrogação. Empregados em frases interrogativas diretas. Acho que vai, peraí. Enfim, quando você vai fazer uma pergunta direta, certo? Na verdade, tá passando os slides assim, sozinhos. Pronto. Enfim, quando nós vamos fazer, certo, uma pergunta direta, nós utilizamos a interrogação. Então, existem situações onde existem perguntas indiretas e perguntas diretas, para que você possa fazer o uso desse tipo de sinal de pontuação. Deixa eu ver com os meninos aqui. Posso... Esse slide está mostrando ou não? Esse daí? Bom, então deixa eu explicar. Quando eu falo sobre pergunta direta, eu estou falando sobre o quê? Qual o seu nome? Onde você mora? Quem é você? São perguntas que são feitas diretamente para a pessoa que está sendo falada naquele momento, certo? Ainda não. Mas pode deixar nesse aí mesmo. Enfim, isso é o tipo de pergunta direta quando você usa o sinal de pontuação, a interrogação. Mas existem situações que o sinal de pontuação é a interrogação também, só que é para perguntas que sejam indiretas. Então, eu tenho um exemplo do seguinte, né? É uma pergunta, mas eu não vou utilizar o sinal de pontuação e interrogação no final, porque não foi feita de forma direta, não foi feita diretamente para aquela pessoa. É uma pergunta indireta. Um exemplo dessa pergunta indireta é a seguinte: os alunos perguntaram em que dia seria o teste e quais seriam as matérias que teriam que estudar. Então, vejam, quando eu digo assim, os alunos perguntaram, eu utilizo o verbo no passado, certo? Então, eu não estou fazendo uma pergunta direta. Nesse caso, eu não utilizo uma interrogação no final dessa frase. Na próxima, diz o seguinte: o diretor perguntou quais funcionários poderiam trabalhar no fim de semana. Eu utilizo aí uma interrogação, Tassiana? Não, eu não vou utilizar uma interrogação. Por quê? Porque não foi feita uma pergunta direta. Isso foi feita uma pergunta indireta. Então, se o diretor perguntou, não posso utilizar a interrogação no final dessa frase. Eu utilizo um ponto final, tá certo? E aí, meninos? Pessoal, uma paciênciazinha aí, tá certo que a internet aqui deu uma falha e travou os sistemas aqui. Não passa slide, não passa texto, não passa mais nada. Deixa eu tentar. Acho que agora vai. Foi não. Tá bugado aqui. Vai dar... Tá bugado. Ele travou o PC. E aí? Não, você vai falando aí. Pronto, então eu vou falar, minha gente, os outros sinais de pontuação que estavam faltando, mesmo sem os slides, porque creio eu que não vai voltar agora. Um próximo que eu tenho, certo? Tem alguns exemplos da situação da interrogação, uns textos que eu trouxe para vocês, né? Uns slides com umas imagens e umas perguntas para vocês observarem a diferença da questão da pergunta direta e da pergunta indireta, mas como travou, vocês observam isso nos slides, tá certo? Que nós iremos mandar para os supervisores e eles irão encaminhar para os grupos de WhatsApp e vocês respondem de forma bem clara também, porque está bem fácil. Um outro sinal de pontuação que nós temos é a exclamação,
que é aquele tracinho com um pontinho embaixo. E aí, voltou? Ou não? Voltou, mas os meninos estão vendo? Pronto. Ah, pessoal, então graças a Deus voltou aqui. Nosso amigo, nosso colega conseguiu, né, fazer com que essas tecnologias voltassem a funcionar. Vejam, ainda sobre o uso da interrogação. Ele é usado em indagações, questionamentos. E tem momentos, quando eu digo assim, indagações, professora, indagações é o quê? Vejam, a situação que eu coloquei aí nesse quadrinho. Quando eu falo que você pode utilizar uma interrogação e uma exclamação juntos, pode ser que você já tenha visto isso em algum texto. Eu coloquei ali do lado, é comum? Onde encontramos esse tipo de questionamento? É comum nós encontrarmos em textos, por exemplo, dissertativos, uma redação que você for fazer para o Enem, por exemplo, um texto que você está lendo, não. É comum onde? Nas peças de teatros, nas narrativas com personagens. Nesse tipo de texto você encontra uma exclamação, uma interrogação e exclamação juntinho, tá certo? Os dois sinais de pontuação juntos. Mas nos textos dissertativos não, tá certo? Não escrevam dessa maneira. A não ser que você esteja citando um diálogo que aconteceu de alguma forma e ali, dentro daquele contexto, você possa colocar. Fora isso, não é para vocês utilizarem. Vamos para o exemplo. A mãe chega em casa e pergunta: quem é que vai ao mercado para a mamãe? A filha responde: eu. Aí ela diz: você? Veja a indagação. Ela faz uma pergunta e ao mesmo tempo ela tem um espanto, né? Será ela mesma que vai? Ela que está se oferecendo? Então ela tem o quê? Um quê? Um espanto, minha gente. Por isso que a exclamação está junto aí. Nossa, nunca imaginei que você fosse. Então observem quando é que a gente deve utilizar de fato essa interrogação com essa exclamação junta. Eu tenho uma pergunta e ao mesmo tempo eu tenho uma surpresa daquela resposta que foi dita. Tá certo? Próximo slide. Foi, minha gente. Graças a Deus está dando certo. Exclamação. Lembra que eu tracinho lá com um pontinho. Quando a gente deve utilizar uma exclamação? Usado após interjeição ou frase exclamativa para expressar chateamento, emoções, ordem ou pedidos. Então, todas as vezes que a gente for utilizar uma exclamação, tá certo? Que a gente observar uma exclamação no texto, a gente observa que vai expressar os sentimentos, vai expressar desejo, vai expressar raiva, vai expressar emoções. Aí vejam só o que é que está dizendo aí na tirinha. Ontem deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho, né? Mafalda diz. Aí ela diz: fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesma todos os nomes: idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada, tal, desgraçada. Enfim, minha gente, veja a quantidade, não é isso, de chateamentos que ela disse com ela mesma porque ela tinha derrubado a tinta no caderno. Aí a colega pensou, né? É pecado entusiasmarmos nós. Não está dando para ler direito aí. Acho que... Tá o quê? Então observem, né? Nos quadrinhos, nós observamos que Mafalda, ela teve aí, né, muitas emoções. Ela xingou de todos os tipos aí, porque ela ficou com raiva de alguma coisa. Então, todas as vezes que a gente for trabalhar com uma exclamação, que a gente vai fazer, né, vai mostrar emoções, sentimentos. Por exemplo, em casa eu poderia dizer: oh, meu Deus, que aula maravilhosa dessa professora. Enfim, eu utilizo uma exclamação, né? Quando eu digo: ai, que susto, eu utilizo uma exclamação. Ou quando eu vejo uma comida muito gostosa que a minha mãe está fazendo, eu, que delícia, utilizo uma exclamação. E compreenderam? É bem fácil isso? Próximo sinal de pontuação. Não, eu trouxe 2 exemplos, isso, para vocês, vejam. Tem 2 quadrinhos aí. O primeiro deles diz assim: exclamação. Quanto mais você perguntar, mais você vai saber. Então, observem, quando ele diz seja curioso, está expressando. Todas as vezes que for utilizar uma exclamação, lembrem, expressar emoções, sentimentos, tá certo? Desejos, ironias. No outro quadrinho diz assim: que pureza, que sabor,
Que aroma, né? Tudo falando lá do chopp, né? Da Brahma. Então, todos eles aí estão expressando sentimentos, então todos eles estão com exclamação, tá certo? Próximo. O ponto final. Ponto final, né? Bem fácil, a gente utiliza bastante nos textos, nas provas, nas frases. Aí diz o seguinte: ponto final, indicador de uma pausa máxima. É empregado no final do período simples, em oração absoluta ou de um período composto. Aí observe, o uso do ponto em primeiro tipo de frase. Quando a gente vai usar um ponto, a gente sabe que é para encerrar a oração. Ou termos, é para concluir de fato aquilo ali que foi dito, né? Aquilo ali que foi lido. Então, um dos exemplos são nas frases declarativas. As frases declarativas, elas indicam o quê? Vejam, está declarando, está concluindo aquilo ali. O exemplo que eu coloquei foi: não quero saber de conversa. Preste atenção. Bem claro, né, para você aquilo ali. As frases imperativas, aquelas que indicam o quê? Uma ordem, né, um pedido ali, tá ordenando aquela situação. Observem o exemplo. Peguem esse papel para mim. Pegue é o verbo, certo? Que está indicando justamente essa forma de ordem. Por isso que ela é imperativa. E também nas abreviaturas. E todas elas se concluem com ponto final, lembrem. E nas abreviaturas, eu mesmo, quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu tive até uma surpresa. Eu sabia, mas eu nunca faço. Veja, todas as vezes que eu estou no quadro, que eu passo um texto, um exercício, que eu vou colocar um exemplo, eu coloco lá um um xizinho. E só coloco os 2 pontos. Está errado. Não vou mais cometer esse erro, pessoal. Todas as vezes que nós formos utilizar as abreviaturas, nós deveremos utilizar um ponto depois dela. Então, no caso de exemplo, que foi o primeiro que eu coloquei para vocês, certo? Tem um ponto aí depois do X, porque ela é a abreviatura de quê? Da palavra exemplo, completa. E depois é que eu coloco os 2 pontos. E eu não fazia isso, eu colocava apenas o E e o X e já colocava os 2 pontinhos. Então, até para os professores, para os colegas, tá certo? Que estão em casa, que estão assistindo às aulas. Se vocês também cometiam o mesmo erro que eu, não cometam mais. Utilizem um ponto depois do X, tá certo? De exemplo. Outro também é senhor, que eu coloquei aí, e senhora. Observem que sempre tem um ponto final depois das abreviaturas. Próximo exemplo. E também é utilizado nos textos publicitários, né? Aí eu trouxe aí 2 textinhos para vocês e diz o seguinte, no primeiro: conte até 10, ponto. A raiva passa, ponto. A vida fica, ponto. Observem as frases, não é isso, declarativas, que todas elas terminam com ponto final. Na outra também diz assim: um futuro feliz é a gente que cria. Então, observe que ela também concluiu com um ponto final. Próximo, acho que concluímos. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Que tenha sido proveitosa, que vocês tenham, de fato, conseguido assimilar o conteúdo direitinho, conseguido compreender, porque assim que terminar, né, já concluiu agora, vocês irão receber o questionário para poderem responder tudo sobre os sinais de pontuação, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.